E aí pessoal, tudo bem? O professor Giovanni aqui, mais uma aula aí de ciência, de biologia, né? A melhor de todas, não sei se você gosta, né? Mas eu curto demais essa matéria, né? Lógico, né, professor? Você dá essa matéria, isso aí. Gente, hoje uma aula sensacional, uma aula que vai dar uma introdução aí para vocês em relação a uma ciência dentro da biologia. Que ciência é essa, professor? A genética. Então, pega um papel, pega a caneta, pega um lápis, né? Desliga a televisão, agora foca aqui comigo, porque essa é uma aula muito importante. Quando chega no ensino médio, normalmente os alunos ou eles amam a genética, ou eles odeiam, eles têm muita dificuldade. O que eu percebo? O aluno que não gosta de genética é aquele aluno que ele, na verdade, não aprendeu alguma coisa direito. Então, vamos cuidar desse momento agora. Vem comigo aqui e bora lá então falar. Esse capítulo fala da primeira lei de Mendel, né? É uma aula conceitual, então a gente vai falar de alguns conceitos de vocabulário para depois nas próximas aulas a gente conseguir aprofundar um pouco mais. Então vamos lá, gente. Qual a importância da genética? Bom, o pai da genética foi um cientista, né, chamado Johannes Gregor Mendel, mais conhecido como Gregor Mendel. É um camponês, família pobre, mas que teve a oportunidade de estudar porque virou monge. E na época que ele viveu, ou estudava quem tinha dinheiro ou estudava quem tinha, né, acesso ali a bons livros, ou seja através de um mosteiro, ou seja através de um sacerdócio, alguma coisa do tipo. E o monge, né, Gregor Mendel, teve uma boa educação em relação à sua preparação. E ele sempre teve o quê? A necessidade de investigação. Ele sempre teve uma necessidade de buscar, né, respostas para alguns conceitos. E ele funda uma ciência nova. Ele funda a genética. Infelizmente, gente, ele morre sem o reconhecimento. Somente 20 anos depois é que ele vai ser reconhecido, o trabalho dele vai ser reconhecido e hoje a gente tem o Gregor Mendel como um grande gênio, né? O pai da genética. Então, qual a importância dele? Ele vai trazer aí respostas para a gente como que surge a questão da hereditariedade. O que faz você ser parecido com o seu pai, ser parecido com a sua mãe? Então ele traz uma explicação em relação à origem da hereditariedade. Então, vamos dar uma olhada em relação ao vocabulário genético. Não tem como a gente começar se vocês não dominarem esse vocabulário aqui, certo? Então, por isso que eu falei, pega um papel, pega aí seu caderno, vamos copiar, vamos anotar. Primeiro, vamos entender o que é um gene, né? Quando a gente fala em gene, anota lá por gentileza. Gene é uma receita. Entenda o nosso DNA, o nosso material genético que você herdou do seu pai, você herdou um material genético do seu pai, você herdou um material genético da sua mãe, ok? E o nosso material genético ele é como se fosse um livro de receita. Então, um livro de receita tem receitas. O DNA tem o quê? O DNA tem genes. É como se fossem receitas. Então, a definição de gene. Gene é uma receita, contém uma informação para produzir as proteínas. Como assim produzir proteínas? Veja, para definir a cor do seu olho, tem o que lá? A melanina. A melanina é uma proteína que define o que? A cor do nosso olho. Para definir a cor da sua pele, melanina também. Para definir se o cabelo é liso, se o cabelo é ondulado, envolvem proteínas, né? Também como a queratina do cabelo. Temos o colágeno que dá firmeza, dá elasticidade para a nossa pele. Então, várias proteínas que são importantes para a nossa saúde. Como que elas são produzidas? São produzidas porque você tem genes que contêm informações, que contêm receitas. Segundo o vocabulário aqui, segunda palavrinha, locogênico. Se o DNA, então, ele é como se fosse um livro de receita que contém genes, o locogênico é como se fosse a página, o local que a gente localiza um gene. Então, o que é um locogênico? É o local que eu localizo o gene. É como se fosse a página do livro de receita. E aí vem o quê? Aí vem genes alelos. Genes alelos são formas alternativas de um gene. Anota aí, forma alternativa de um gene é o que nós chamamos de genes alelos, certo? Daqui a pouco, nos próximos slides, eu vou voltar aqui a falar de genes alelos e aí vai ficando mais fácil para vocês entenderem. Nesse momento, eu só quero que você entenda que genes alelos são formas alternativas
de um gene, beleza? Próximo vocabulário, genótipo. Aqui é tranquilo, né? Genótipo, tipo de gene. Então, quando eu vou falar assim, é um gene dominante, é um gene recessivo, então o tipo de gene. Aqui seria genótipo. Depois vem o fenótipo. O que é um fenótipo? Fenótipo é a manifestação do genótipo. Então, quando eu falo assim, fenótipo é a manifestação do genótipo, ou seja, eu herdei o genótipo dos meus pais, eu herdei os genes dos meus pais. E a forma que eu vou manifestar isso, na cor da minha pele, a cor do olho. Então, se eu olho para você e falo, olha, você tem cabelo liso. Quando eu falo que você tem cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo crespo, eu estou falando do seu fenótipo. Mas qual é o seu genótipo? O seu genótipo é a informação genética que está lá nos seus genes, né, que vai determinar o quê? Cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo crespo, certo? Então, fenótipo é a manifestação do genótipo, certo? E aí nós temos o quê? Os cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos vai ficar mais fácil de você entender no próximo slide aqui. Então, vem comigo, vamos entender o que é um cromossomo homólogo. Olha só. Você foi formado a partir da união de um espermatozoide que contém lá, né, continha lá 23 cromossomos. 23 cromossomos. Ô professor, você colocou só 4? Coloquei só 4, porque senão ia ficar muito poluído, colocar 23 aqui, 23... Então, é só para você entender o que aconteceu, né? Imagina que tem 23 aqui, e imagina que tem 23 aqui no óvulo. Então, o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe, né? Alguém já te contou essa história. Você tem aqui, então, a união do espermatozoide com o óvulo. E a união do espermatozoide com o óvulo, você vai ter agora aqui o quê? Você vai ter aqui você, né, sendo formado uma célula-ovo chamada de zigoto. Por que a gente chama de zigoto, professor? Porque zig do latim quer dizer par, né? Então zig quer dizer par. Par de quem? Par. A união do espermatozoide com o óvulo forma o zigoto. O que é um cromossomo homólogo? Tá vendo que aqui no óvulo da mãe tem um cromossomo preto? Aqui também tem um cromossomo preto, então aqui eu tenho par de homólogos. Você recebeu um homólogo do pai, recebeu um homólogo da mãe, certo? Aqui tem um cromossomo verde, aqui também tem um cromossomo verde, então aqui tem o quê? Par de homólogos. A mesma coisa com o amarelo, tem um par de homólogos, a mesma coisa com o vermelho, tem par de homólogos. E o que é um homólogo, professor? Homólogos são cromossomos iguais. Você recebeu um cromossomo 1 do pai, o 1 da mãe, um 2 do pai, um 2 da mãe, um 3 do pai, né? Um 3 da mãe, e assim vai, até fechar lá os 46 cromossomos. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Iguais em quê? Iguais em tamanho. Eles têm o mesmo tamanho. Eles têm a mesma posição, que a gente chama de centrômero, que é a cinturinha do cromossomo. Eles têm os mesmos genes, gente, os mesmos genes. O que muda? O que muda aqui é que, vamos supor que nesse cromossomo preto, nessa região aqui, ó, eu tenho a gene para tipo de cabelo. Aqui eu vou ter gene para tipo de cabelo também. Então você recebeu na mesma posição do cromossomo do pai, na mesma posição do cromossomo da mãe, gene para tipo de cabelo, certo? Só que esse gene pode ser um gene para cabelo liso e o gene da mãe pode ser gene para cabelo crespo. Então aqui eu aproveito para te dar duas explicações. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais, cromossomos que têm o mesmo tamanho, um veio do pai, um veio da mãe, eles têm os mesmos genes, o que muda? A receita. Pode ser receita para cabelo liso, cabelo ondulado, certo? Então nós temos aqui o que? Cromossomos homólogos. Quando eu falo para vocês cabelo liso, cabelo ondulado, veja que eles são genes alelos. O que são genes alelos? São formas alternativas de um gene. Eu tinha pedido para você anotar. Forma alternativa de um gene. Então, o gene pode ser para cabelo liso, pode ser para cabelo ondulado, pode ser para cabelo crespo. Então, são formas alternativas de um gene. Legal? Dá uma olhada aqui, ó. Então, imagine um determinado gene A. Eu tenho aqui um gene A. E esse gene azão, aqui eu digo que é um gene dominante. Toda vez que a gente usa um azão, eu digo que é um gene dominante, certo? E aqui eu tenho o gene azinho. Gene azinho é um gene recessivo. Vamos supor que o gene azão ele determina pigmentação normal da pele. Pigmentação normal da pele, enquanto que o gene azinho ele determina ausência de pigmentação da pele. Se ele determina a ausência de pigmentação da pele, vamos ver o que pode acontecer. Sempre você recebe um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe. Vamos supor que o pai forneceu um azão, a mãe também um azão.
Ou o pai tenha fornecido um azão, a mãe forneceu um azinho, ou vice-versa. Aqui o que acontece, gente? Esse gene azão, ele é dominante em relação ao azinho. Então, nesse caso, a pessoa tem uma pigmentação normal da pele. Pigmentação normal da pele. E aí, aqui, caso a pessoa tenha recebido um azinho do pai, um azinho da mãe, nesse caso, nós temos uma situação de albinismo. Ah, professor, porque daí ele não tem nenhum alelo que vai determinar a pigmentação normal. Exatamente. Ele não tem nenhum dos dois determina a pigmentação normal. Então, nesse caso, ele é albino. Aqui, quando ele tem pelo menos um, ele determina o quê? Pigmentação normal. Certo? E aí? Aqui a gente pode ver, né? Então, o que são os genes alelos agora um pouco mais visual pra gente, né? São versões alternativas e um gene. Então, você recebeu um cromossomo 1 do pai, um cromossomo 1 da mãe, certo? Esses cromossomos são homólogos. Homólogos têm o mesmo tamanho, mesma posição do centrômero, certo? Nesse caso aqui, eu digo que eles são homozigoto. Homozigoto dominante, porque ó, os dois são azão-azão. Recebeu um azão do pai, recebeu um azão da mãe. A mesma coisa aqui, ó, só que aqui é homozigoto recessivo. Recessivo porque letra minúscula, então azinho, azinho. Recebeu um azinho da mãe, recebeu um azinho do pai, eles são homozigoto. Homozigoto quer dizer, são iguais, né? Só que nesse caso, recessivo. Aqui eles são dominante. Mas tem a possibilidade, gente, dele ser o quê? Dele ser heterozigoto. O que é um heterozigoto, professor? Heterozigoto, veja, quando ele tem o azão e tem o azinho. Então, azão, azinho, recebeu o azão do pai, o azinho da mãe, heterozigoto, certo? Então, fechamos assim esse vocabulário em relação à parte básica. Quero fazer um exercício agora com vocês e aí a gente volta para um slide de teoria e fazemos mais um exercício para fechar essa aula. Então, dá uma olhada nesse exercício aqui, ó. Relacione os conceitos dos verbetes utilizados na genética da primeira coluna com o significado da segunda coluna. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho algumas palavras que a gente acabou de discutir, genótipo, fenótipo, alelo dominante, alelo recessivo, etc. E aqui eu vou lendo então e a gente vai associando para tentar achar qual vai ser a alternativa correta. Expressa-se mesmo em heterozigose. Qual é o gene que vai se expressar mesmo em heterozigose? Veja, se eu voltar aqui, em heterozigose é o gene dominante. Quem domina o recessivo é o dominante. Então aqui vai ser o gene, o alelo dominante. Então começamos com o número 3. Se for para a gente marcar as alternativas, eu já sei que A e a E não está de acordo. Então começamos com o número 3. Pareiam-se durante a meiose. Quem que faz par durante a meiose? Galera, quem faz par durante a meiose, que é uma divisão celular, vai ser os cromossomos homólogos. Então entra aqui o número 5. Então 3 e 5 pode ser B, C e D. Então não me ajuda muito. Então B, C e D, cromossomos homólogos. Conjunto de características morfológicas ou que determinam funções do indivíduo. Então aqui nós temos o quê? Temos o genótipo. O genótipo é um conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Aí nós temos o local ocupado pelos genes. O local é locogênico. Então fica 3, 1, 5, 6, né? 3, 5, 1, 6, né? 3, 5, 1, 6. Daí vem o 6. Então, por enquanto, nós já temos ali letra C, né? Mas vamos continuar. Local ocupado pelos genes, temos aqui o 6. Constituição genética dos indivíduos. Constituição genética dos indivíduos é o que nós chamamos de fenótipo, que é a manifestação do genótipo. E expressa-se apenas em homozigose, é o alelo recessivo, não domina ninguém. Então, ficamos aqui com o alelo recessivo, número 4. Então, a alternativa correta, letra C. Beleza? Uma questão para a gente dar uma revisada nessa parte de vocabulário. Para fechar essa aula, eu vou te passar a definição de heredograma, a gente vai fazer um exercício e fechamos, né, esse primeiro vídeo aí em relação a conceitos básicos e preparação básica para, né, a genética. O que é um heredograma? Heredograma é uma forma gráfica, é uma forma simbólica da gente representar, né? Por exemplo, o que é um homem? Como que eu represento um homem? Um quadrado, né? Um indivíduo do sexo masculino é um quadrado. Uma mulher é uma bolinha, né? Então eu vou representar a mulher por uma bolinha. Sexo feminino. Então um sexo feminino, uma bolinha. O que é um losango?
Losango é um sexo indefinido. Como assim sexo indefinido, professor? Às vezes você vai fazer um cálculo, mas você não está preocupado em saber o sexo da criança. Então você representa por um losango, certo? Número de filhos, então eu posso dizer, olha, tem 4 meninos e 2 meninas. É uma forma da gente representar o número de filhos. Indivíduo que está pintadinho é o indivíduo doente ou afetado por determinada doença ou determinada característica genética. A gente deixa ele pintadinho. Quando ele vem assim, ó, a gente não costuma muito usar essa simbologia aqui, mas quando a gente representa assim, significa que eles são heterozigotos, né? Então, indivíduos heterozigotos a gente representa, né, dessa maneira aqui. Então, azão, azinho. Professor, como que representa um cruzamento, um casamento? Quadradinho, tracinho, bolinha. Então, cruzamento, um casamento, dessa maneira. Aí tem o cruzamento extramarital, quando tem ali um relacionamento, né? Mas é extramarital, a gente representa aqui quadradinho, né? Tracinhos e a bolinha. Aí tem situação de divórcio. Na situação de divórcio representa quadradinho, tracinho, bolinha e um risquinho cortando ali. Cruzamento consanguíneo. Quando é um cruzamento consanguíneo, é quando é um cruzamento dentro da mesma família, certo? A gente considera um cruzamento consanguíneo. Tipo, primo namorar prima. Então entra aqui nessa situação, essa é a forma de representação. E gêmeos, quando são gêmeos idênticos, a gente chama de gêmeos monozigóticos ou univitelinos, é como se fosse o óculos, né? Lembrando que pode ser 2 bolinhas aqui, 2 meninas ou 2 meninos. Sempre o sexo tem que ser o mesmo. Já os gêmeos dizigóticos, veja que não tem o risquinho aqui no meio. Se não tem o risquinho aqui no meio, significa que eles são gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos, gêmeos, né, que inclusive o sexo pode ser diferente. Legal? Então, você já tem uma preparação em relação a heredograma, também chama de genealogia, certo? É a árvore genealógica do indivíduo. Agora, vou resolver aqui um exercício aí com vocês, né? Para fechar com chave de ouro, vem comigo aqui, ó. No esquema apresentado a seguir, os indivíduos assinalados em preto apresentam surdez causada pela mutação do gene conexina 26. No heredograma acima, são obrigatoriamente heterozigotos os indivíduos. Veja, galera, como que eu resolvo isso? Me acompanha aqui agora, ó. Então vamos ver aqui, ó. Heredogramas. O que é um heredograma? É uma árvore genealógica. Quando a gente fala de heredogramas, eu tenho aqui um macete, né? Eu tenho aqui um macete. Macete para passar para vocês. Não tem no material, né? É um macete que eu desenvolvi, que eu acho que é muito fácil para a gente resolver assim. Então, com relação a esse macete, é assim, ó. Então eu tenho aqui o homem, o pai, tem aqui a mãe e tem aqui um filho. Só que eu não estou preocupado com o sexo da criança, então eu vou colocar um losango. 2 situações, né? Aqui também, ó, pai, a mãe e o filho. Pai, a mãe e o filho. Quais serão as 2 situações? Os pais são normais, mas tiveram um filho afetado. Então vou colocar aqui um filho afetado. Os pais são afetados e tiveram um filho normal. Então 2 possibilidades, certo? Pais são normais e tiveram um filho afetado. Ou os pais são afetados e tiveram um filho normal. Galera, olha só, vamos brincar aqui agora. O pai, caso esse pai fosse azão, essa mãe fosse azão, obrigatoriamente essa criança teria que ser azão. Concorda comigo? Porque o pai manda um azão, a mãe manda um azão. Nesse caso é possível? Professor, não, porque daí a criança ela é igual aos pais. Veja, a criança não é igual aos pais. Então não pode ser azão, não pode ser azão, certo? Vamos pensar o contrário agora. Vamos pensar que de repente esse pai aqui é azinho, essa mãe aqui é azinho. Obrigatoriamente essa criança seria o quê? Azinho. É possível? Também não. Por quê? A criança está sendo igual aos pais. Então, meus queridos, única possibilidade aqui, ó. Única, acredita em mim, tá? É a única possibilidade. Toda vez que você encontrar isso aqui, eu chamo de cruzamento-chave, né? Obrigatoriamente o pai é azinho, a mãe azinho.
obrigatoriamente. E a criança que é diferente vai ser o quê? Vai ser azinho, azinho. Veja que nesse caso combina, né? Ó, os pais são iguais e o filho é diferente. Os pais são iguais e o filho é diferente. Recebeu um azinho da mãe, recebeu um azinho do pai. Perfeito. Mas pode ser assim. De novo, azão, 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 não dá. Azinho, 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 também não dá. Então aqui de novo entra azão, azinho, azão, azinho, certo? E o filho que é diferente vai ser o quê? Azinho, azinho. Ah, professor, é igual? É igual, só que na verdade, aqui quem é o afetado? É o recessivo. Aqui quem é o afetado? É o dominante. Então eu posso dizer aqui que é uma herança o quê? Uma herança recessiva. Aqui eu vou dizer que é uma herança o quê? Dominante. Galera, toda vez que você encontrar um heredograma, como que você vai resolver esse heredograma? Você vai encontrar para mim aquele cruzamento-chave lá. Tem um cruzamento-chave aqui, ó. O casal 1, 2, veja que eles são iguais e tem um filho diferente. Então esse casal me interessa. Esse casal me interessa. Casal 3, 4 não me interessa, porque eles são diferentes. Casal 6, 7 não me interessa, porque eles são diferentes. Então, dá uma olhada aqui, ó. Uma vez que eu localizei o cruzamento-chave, eu já sei que essa mulher é heterozigota, eu já sei que esse homem é heterozigoto, certo? E aí essa menina que é diferente vai ser o quê? Vai ser azinho, azinho. É o nosso macete lá, certo? O nosso método, né? Esse macete que eu chamo de cruzamento-chave. O que a gente faz agora, professor? Uma vez que eu achei o cruzamento-chave, o que a gente faz? Tá vendo esse cara aqui, essa menina? Recessivo. Então você sai escrevendo azinho, azinho para todo mundo que é igual a ela. Todo mundo que está em destaque, todo mundo que está em preto aqui, você sai escrevendo azinho, azinho. 9, azinho, azinho. E agora? Agora a gente volta. Na linha 1, casal 1, 2, eu consegui descobrir o genótipo. Na linha 3, eu preciso descobrir o genótipo desse cara aqui e dessa menina. Então vamos lá. Esse cara aqui é normal, então pensa comigo, se ele é normal, ele não pode ser azinho, azinho. Ele é azão, só que eu não tenho muita informação dele. Então eu digo que ele é azão, tracinho. Eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho. Professor, não tem problema deixar assim? Não tem problema deixar assim. Esse homem número 5 é a mesma coisa. Azão, tracinho. Porque se o azão veio da mãe, do pai pode vir tanto o azão quanto o azinho. Então a gente deixa azão, tracinho. Essa menina aqui, número 6, ela é azão, azinho. Professor, por que ela é azão, azinho? Galera, ela é azão, azinho porque recebeu aqui um azão do pai ou da mãe, tanto faz, né? Mas ela teve um filho afetado. E esse filho afetado, um azinho vem do pai, um azinho vem da mãe. Então ela tem que obrigatoriamente ter um azinho. E para fechar, indivíduo 8 é normal, então tem azão. Só que a mãe só tem o que para fornecer para ele? A mãe só tem um azinho, professor. Exatamente. Então, fechamos assim, tá? No heredograma acima, são obrigatoriamente heterozigoto. Quais indivíduos são obrigatoriamente heterozigoto? 1, o 2, o 6, 1, 2, 6 e 8. 1, 2, 6 e 8 são os indivíduos, né? O organismo são indivíduos heterozigóticos que a gente tem certeza. Beleza? Então, fechamos assim nossa primeira aula de genética. O que eu peço? Pratique os exercícios da apostila. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui. Combinado? Um grande abraço, gente. Tchau!